A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar sua vida. Vou estar lendo uma passagem aqui da Bíblia que se encontra em Mateus 21, do 18 ao 22. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, sempre nós devemos acreditar nas palavras de Jesus. Jesus, ele diz: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Jesus, ele deixa bem claro que aquele que tem fé e não duvida, quando professa certas coisas, acontece. Jesus falou. Note que Jesus não precisava dizer em verdade. Bastava ele dizer, se tiverdes fé e não duvidardes. Por quê? Porque ele não mente. Então bastava ele dizer, se tiverdes fé e não duvidardes. Ele não precisava dizer em verdade. Mas quando ele diz em verdade, ele está colocando como se fosse uma seriedade bem... Porque ele diz em verdade. Se eu não me engano, alguém disse algo sobre esse em verdade, que é como se a pessoa estivesse diante de um juiz e falasse em verdade eu falo. Ele não precisava dizer isso, porque o que ele fala é verdade. Então se ele falasse, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar. Assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. É verdade. Então bastava. Só que quando ele fala em verdade, é como se tivesse, vamos dizer, com uma seriedade bem, né? Em verdade, eu vos digo que ele não precisava dizer em verdade, porque o que ele falava já era verdade. Mas ele enfatiza, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, muitas vezes as pessoas estão duvidando das promessas de Deus. E por que que elas duvidam? Porque elas estão na caminhada e não se alimentam da palavra de Deus, não louvam a Deus, não oram, não buscam a presença do Espírito Santo, ficam doentes na fé, mortos na fé, e aí quando vem a dificuldade, o que que acontece? Elas oscilam, porque elas não estão firmadas na palavra. Presta bem atenção, quando você vê uma pessoa passando uma dificuldade e essa pessoa não busca a Deus como deveria, dependendo quando a prova vem forte, seja na saúde ou vem em outra área, mas vem forte, a pessoa fica naquele desânimo, ela diz que crê em Deus, né? Fica naquela coisa, e tal, né? Diz que se Deus quiser ela vai sair daquilo e fica naquela. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo, e vem uma prova, ela já tem a convicção, porque o espírito dela está avivado, ela confia no Senhor. A postura dela, mesmo essa pessoa estando cansada, mesmo essa pessoa estando cansada, mas quando ela fala, ela tem a convicção, há uma seriedade na fala dela, porque ela adora a Deus em espírito e em verdade. João 4 fala sobre isso, que Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Então, que os servos de Deus venham ter uma fé viva e que não duvidem das promessas de Deus, mas que vivam em constante oração, louvor e adoração a Deus. Que aí eles vão conseguir viver as promessas do Pai.
que as promessas de Deus são maior, como diz em Isaías 55, porque os meus pensamentos são maiores que os teus, meus caminhos são mais altos que os teus, uma coisa assim. Então, o plano de Deus é maior, mas para a pessoa poder viver esses planos, ela tem que se submeter à vontade do Pai. E é uma renúncia, mas a vontade de Deus, ela é maior e melhor do que a vontade que uma pessoa tem para si. Porque a pessoa se ama, ela quer o bem para ela. Só que Deus que está acima dessa pessoa quer algo maior e melhor para essa pessoa. Mas ela precisa ter essa fé viva e não duvidar das promessas de Deus. Que o seu 2026 seja abençoado. Já se inscreve aí no canal, já deixa esse like. Que Deus abençoe a todos e que todo mal seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus. Amém.